Primeiro Jornal. Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Nós vamos entrevistar os nossos amigos representantes do Movimento Sul é Meu País, Carlos Peixoto e César Borba. Nós vamos falar, portanto, desta consulta popular que vai ocorrer referente a essa situação, me parece, no dia 7 de outubro. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a presença dos nossos convidados no dia de hoje, o Carlos Peixoto e também o César. Bom dia, César. Bom dia, Carlos. Bem-vindos à Rádio Tirol. Satisfação em tê-los. Agora nós vamos falar sobre um assunto que eu tenho certeza que gera, sem dúvida alguma, muitos debates, né? E como vocês estão diretamente ligados a esse processo, pelo menos essa consulta popular, estão lidando diretamente com a comunidade, até eu gostaria de saber qual a recepção que vocês têm com essas pessoas e qual a percepção que vocês notam referentes à aceitação ou não desse pedido, né, que seria a separação do sul do país do seu restante. Como é que está sendo essa caminhada, essa comissão? Como é que vocês estão sentindo essa situação popular até agora? Bom dia, Dinho. Bom dia, ouvintes da Rádio Tirol. Bom, Dinho, assim, o que a gente pode ver, o que a gente sente? Eu vinha te acompanhando há pouco tempo, quando eu vinha deslocando para cá para Tirol para entrevista, e vinha acompanhando um bom bocado a respeito das situações todas de Temer, dessa sujeira toda, dessa corrupção toda no país. E isso tudo coloca o povo cada vez mais a favor de uma separação. Porque realmente não dá para continuar no meio da lama. A gente tem que separar o joio do trigo. Correto? Não quer dizer que aqui no Sul não tenha pessoas na política que estejam sujos. Existe sim também. Mas se a gente conseguir chegar a fazer um novo país, eu acredito que a gente possa começar com novas leis, começar com uma credibilidade maior, aonde possa se ter uma punição maior, e isso eu acredito que evitaria muita coisa desse tipo. E isso a população está acreditando também, a maior parte da população. Lógico que existe muita gente contra, que são, né, complicados a entender a situação, cada um tem a sua opinião, né? Mas a gente tem visto que o pessoal está muito interessado nessa situação. Só que assim, o que acontece? Bastante pessoas me perguntaram, mas a gente, quando conversa com um com o outro, mas a gente não está sabendo dessa votação. Lógico, é que o movimento ele é todo feito por voluntários. Isso não tem dinheiro de nada. O dinheiro que a gente consegue são de pessoas que são a favor do movimento, são pessoas que têm apoio ao movimento em si. E a gente não tem dinheiro para fazer, então, uma divulgação ampla sobre isso aí. E o que acontece, então, como a gente tem poucos voluntários em si, não consegue se atingir a maior parte. E aí, quando a gente consegue chegar aos meios de comunicações, como vocês da Tirol, que abrem espaço para nós, e outros meios de comunicações que abrem espaço, a gente consegue atingir um povo maior. E isso a gente precisa fazer. A gente precisa divulgar, e é só assim que a gente pode chegar lá. Bom, só para os nossos ouvintes entenderem, até eu peço que o César possa falar para a gente, é diferente do plebiscito, né? É uma consulta popular. Eu queria que você explicasse a diferença para as pessoas entenderem, porque houve já uma votação sobre essa questão. Qual é que é a grande diferença da consulta popular para a votação que já teve, né? Na verdade, bom dia em primeiro lugar aos ouvintes da rádio aí. Na verdade, a situação foi a mesma, né? Vai ser repetido a consulta popular, porque na verdade, que a gente denominou de plebissul, na verdade, porque plebiscito seria a forma oficial. Isso é uma das metas que a gente está buscando também, nesse novo plebissul que a gente está realizando, no sentido de colher assinaturas para os projetos de lei de iniciativa popular, as PLIPs, né? Que a gente vai encaminhar juntamente para as assembleias legislativas dos 3 estados, simultaneamente. A meta é colher 3 milhões de assinaturas, né, para levar para as assembleias,
para tentar forçar, através de um projeto de lei de iniciativa popular, que seja feito o plebiscito oficial, o referendo oficial realmente, consultivo também, né? Exato. Porque o oficial mesmo teria que ser partido do próprio Brasil, no caso, né? Só para entender, qual o número de votos de maneira oficial é necessário para que haja abertura desse processo de desligamento, né, do sul do país do restante? Não, quanto ao número de votos para o Plebissul, ou para a consulta popular que nós estamos realizando, a UNPO, que é uma entidade que representa os povos sem representação, né, uma entidade internacional ligada à ONU que representa os povos sem representação, que seria no caso nós, porque a partir do momento que nós estamos pleiteando uma separação, nós já não somos considerados mais brasileiros também, né? Então nós estamos pleiteando, então nós somos sem bandeira, digamos assim. Exato. Então essa UNPO, ela nos acolhe... Uma nova nação. Exatamente. Então essa UNPO nos acolhe para nos representar perante a ONU, perante os órgãos internacionais. Então, para essa UNPO, para esse plebiscito, nós temos que atingir uma meta de 5% de todo o eleitorado, né? Então, nós calculamos hoje ao título de 1 milhão de votos para esse... E que não é difícil, porque o ano passado nós já atingimos 696 mil, né? E 517 votos, se não me engano, e já ficamos bem próximos disso, né? Então, assim, a gente, para essa consulta popular, 1 milhão de votos, e a meta de 3 milhões de assinaturas é para os projetos de lei de iniciativa popular que a gente quer entrar com esse segundo momento aí junto às assembleias legislativas. Vou pedir que o Peixoto até fale para a gente. Você acha que a questão do momento político ela torna mais possível ao alcance desse número de votos que vocês almejam? Acho que o momento que nós vivemos no país, ele vai favorecer agora o plebiscito, não? Eu acredito que sim, Ginho, porque ninguém aguenta viver num estilo de corrupção sujo como está. Né? Cada dia aparece uma nova operação, cada dia aparece mais pessoas encrencadas. Então, isso eu acredito que ninguém quer viver num país com tanta sujeira. Hoje em dia, a gente acaba ficando com vergonha de ser brasileiro. Porque, poxa, a gente tem tanto carinho por uma pátria, a gente tem tanto carinho por um Estado, e de repente você se vê num mar de lamas que se tornou lá em cima. E o que acontece? No meu entendimento, esse é o meu entendimento, Carlos Aguiar Carlos Peixoto, Peixotinho, tá? Meu entendimento é que é muito mais fácil tu limpar uma casa do que tu limpar um estádio de futebol. Então, se nós temos um país menor, onde nós podemos ter um controle maior, nós conseguiríamos, com certeza, reduzir um índice de corrupção e termos um país muito melhor. E eu acredito que isso o povo está vendo, o povo está enxergando isso. César, obviamente os ouvintes devem estar se questionando em quais bases é colocado esse plebiscito, né, esse plebiscito, se falando de números, né, se falando, olha, se separar, como é que vai ser o Sul, em quais números nós estamos falando, o que vai representar essa alteração, que seria significativo, porque mexeria diretamente com a população de todo o sul do país. O que representaria isso, se falando de nação? Estaríamos colocados de que maneira, né, eu estou falando aí até da geração de benefícios, né, que poderiam acontecer, obviamente, pela questão ter uma menos distribuição desses valores arrecadados em impostos. Como é que seria o sul do... Bom, em princípio vamos falar assim, então, em fatores numéricos, né? Exato. Por exemplo, nós seríamos hoje, se hoje ocorresse a separação, nós seríamos um país maior que a França, em extensão territorial, né? Ficaremos maior que os 116 dos atuais 193 países que hoje existem, né? E a previsão da ONU, inclusive, fazendo um gancho, é que nos próximos 100 anos hajam 400 novos países no mundo, né? Pela proporção que está tomando de separatismo, de emancipação, né?
Nós temos 10 portos hoje ativos, né? Contando com todos os 3 estados, né? Que já é uma grande coisa. Nós somamos 28 milhões de habitantes hoje, aproximadamente, né? Nos 3 estados. Seríamos um país que nós superaríamos o Chile em PIB, porque acima de 6, sexto colocado hoje, né? Seria, né? Dentro dessa ideia de emancipação hoje, né? E além de outros fatores que levam, né? Nós somos o maior produtor de carne suína do mundo, né? Exato. E de aves também, a gente tem bastante coisa. Temos uma hidrelétrica que ficaria para nós, né? Que nos sustentaria e ainda poderíamos fornecer energia para fora ainda, né? Que está no Paraná, lá que é Itaipu, né? E além de outros vários fatores aí que nos ajudariam, né? Nesse momento aí. Muita gente fala até, mas nós não temos petróleo, né? Por exemplo, é um exemplo. Né? Até temos, né? Existe a bacia do Pelotas, que chamam lá, que ainda não foi nem explorada lá, que tem uma reserva de petróleo. Mas não vamos contar com isso. Nós vamos ser um país que nem os outros. O que nós não temos, nós importamos, e o que nos sobra, nós exportamos. Só para tu ter um exemplo, por exemplo, a Suíça não tem nenhum pé de cacau e produz o melhor chocolate do mundo. Tu entendesse? Uhum. Então é uma questão, é simples a matemática, como todos os outros países. O que não se tem se importa e o que se tem se exporta. Muitos ouvintes devem estarem se questionando quanto referente, por exemplo, a dívida que os estados têm com a União, uma separação do sul do Brasil, do país, como é que ficaria, principalmente essas questões das dívidas dos estados com a União Federativa? Como é que seria essa divisão? Se manteria as mesmas negociações? Ou pelo fato de se tornar um país independente, seria feita uma nova negociação? Existe alguma coisa? Na verdade, assim, no momento da emancipação, digamos assim, zera tudo. Zera a lei, zera o dívida, zera tudo. E ocorre, o processo é que nem quando um município se emancipa. Se o município se emancipar aqui, por exemplo, o Teutônia se emancipou de Estrela. O município mãe, né, é obrigado por lei a fornecer certa quantia de maquinário, de pessoal, de coisas, para a estrutura mínima básica para iniciar o novo município. Né? Assim que funciona hoje a lei das emancipações municipais. O processo é o mesmo, só que é um processo muito maior, é um processo internacional. Né? Por exemplo, Forças Armadas, em tese o que está aqui vai ficar aqui, entendeu? E mais alguma parte, talvez, proporcional, que nem essa divisão que eu te falei das emancipações municipais, entendeu? Então, em princípio, vai ocorrer desta maneira aí. Tendo em vista, por exemplo, se fosse aprovado a separação do sul do país do restante, quanto tempo nós teríamos para estabelecer um novo governo que possa administrar, né, no primeiro momento? Quanto tempo isso levaria e quanto tempo nós ficaríamos à mercê ainda do país que estávamos separando, no caso o Brasil? Quanto tempo nós demoraríamos para ter um governo próprio e já com investimentos voltados à nossa região? Na verdade, isso aí é imediato, entendeu? Porém, o governo, para se estabelecer em si, ocorre da seguinte maneira. Como eu te falei anteriormente, nós vamos estar ligados à UNPO, que é uma entidade governamental internacional ligada à ONU. Nós teremos, no primeiro momento, o apoio total da ONU, entendeu? Assim como vai acontecer com a Catalunha agora. Eu faço essa pergunta porque eu tenho, principalmente nesse assunto, eu tenho algumas dúvidas. Por exemplo, a questão dos partidos políticos, né? Afinal de contas, eles fazem parte da União Federal Brasileira. Não teriam que ser criados novos partidos políticos também? Exatamente, vai ser um país novo, né? É tudo novo, uma Constituição nova. Por isso a minha pergunta é referente à questão de quanto tempo nós levaríamos para obter um novo governo, porque teria que ser criado, na verdade, até uma Constituição, tudo, né? Sim, com novas certeza. leis. Por isso que e talvez com a possibilidade de criação da nova Constituição, a gente já possa corrigir o que a gente julga de falhas, né? E principalmente as leis, se tratando de leis, e a gente possa fazer esse processo já da maneira que talvez a grande maioria espera, né? Que a população almeja, porque hoje quando se fala em alteração de qualquer projeto de lei, alguma Constituição, nem se fala em mexer em algumas situações, né? Mas quando se fala nisso, a gente nem sonha, porque isso depende da votação, e a gente sabe que as coligações políticas hoje se tornou uma máfia tão grande e tão difícil de se alterar alguma coisa nesse país a favor da população,
que a gente não tem mais ambição de conquistar nada. Se Exatamente. perdeu aquela possibilidade de se conseguir algo que seja bom para a população. Então eu faço esse questionamento, porque obviamente se houver a separação, a população vai querer de uma forma imediata já alguns resultados, né? Exatamente. Quais seriam eles? Um novo governo, novas leis, que talvez hoje a grande maioria julga que são muito brandas, principalmente se tratando de corrupção. Exatamente. Então, processo... esse aspecto aí é como eu te falei. Em primeiro momento, nós vamos estar amparados pela ONU, como um país, às vezes, que sofre aí com um ditador e por força de guerras, inclusive, aí consegue se depor. Como é que ocorre? Vão as forças de paz da ONU lá e assumem ficam transitoriamente no comando do governo até que as coisas se encaminhem. E a ideia do movimento é justamente essa. É fazer leis novas, é fazer projeto novo, nós teremos moeda nova, bandeira nova. Não será, é um país novo, então nós vamos começar do zero também, só que nós vamos estar inicialmente, transitoriamente amparados pela ONU, então a ONU vai nos apoiar a dar esse suporte até que se consiga constituir um governo, né, através de lei, de constituição, até que esteja pronto o modelo do país, o bolo está pronto, agora a ONU, agora é com vocês. Entendeu? Óbvio que esse processo ele não é nada fácil. Não é fácil e não é rápido também. Porque para constituir... Veja a Catalunha, quantos anos já está nessa peleia aí, nessa dúvida. Porque eu imagino o seguinte, principalmente se... Vamos colocar aqui, nós vamos construir uma nova Constituição, né? Exatamente. Quem serão as pessoas que irão decidir? Exatamente. Como vai ser essa Constituição e quem vai colocá-los lá? Quem serão os representantes que estarão lá para decidir isso? Então, eu fico pensando de que maneira. Primeiro, é necessário que sejam feitas eleições para que depois a gente faça, exemplo, uma Constituição ou criação de leis? Ou isso já tem que vir antes desse processo? É que o sistema, assim, em princípio, que nós queremos implantar no novo país é um sistema parlamentarista, né? Exato. Então, vai se fugir a figura do Estado. Nós teremos somente a União e os municípios confederados, entendeu? Então, por exemplo, até na questão de arrecadações, o que vai acontecer? 80% da arrecadação vai ficar nos próprios municípios, porque é os municípios que vão gerar tudo. Saúde, segurança, assim como nos Estados Unidos tem os estados confederados, nós vamos fazer os municípios confederados. Então a União vai ficar responsável só pelos importação e exportação, forças armadas, moeda. Então, esses 20% que vai para a União é o suficiente para eles não precisam mais do que isso aí. Até porque os próprios municípios vão gerir tudo. Óbvio que isso gera benefícios, né? Tendo em vista que a gente tem vários exemplos de vários países, né? Que funcionam desta maneira. Até pela questão da gestão do municipal, ela se torna mais próxima à população. Com certeza. Inclusive, as leis vão ser feitas através de consulta da população. Ninguém sabe melhor do que acontece no seu município que o prefeito, que os vereadores, que a própria população. Por isso que nós pregamos que não teremos, assim, uma Câmara de Vereadores. Nós poderemos ter 400 vereadores, mas sem ganhar nada. Eles vão ser os líderes comunitários, entendeu? Que vão fazer um trabalho ali voluntário. Eles vão ali, eles já sabem os problemas da comunidade dele, eles já sabem o que está precisando ali. Então isso é muito mais importante do que botar um cara pago lá para fazer lei e não desempenhar o papel. Então nós podemos ter 400 vereadores, não tem problema nenhum. Entendeu? 500, 1000 até, se for o caso. Quantos quiserem. Que na verdade serão líderes comunitários que ajudarão o prefeito no desempenho das funções. Outra, os cargos políticos não serão simplesmente por indicação ou porque o cara é um bom radialista. Ele pode ser um bom radialista, mas não é um bom administrador público. Exato. O cara pode ser um bom cantor, pode ser, mas não é um bom administrador público. Então nós vamos exigir pessoas formadas, no mínimo em gestão pública, para que assumam cargos de políticas, entendeu? Por exemplo, como prefeito, né? Esses cargos oficiais aí. Então é uma nova dinâmica, é uma outra situação diferente do que a gente está acostumado. Que às vezes fica difícil visualizar, porque tu já está dentro de um paradigma, né, que já vem se arrastando há anos. Porque você tem que desconstruir na cabeça da pessoa uma ideia que é de gerações, né, que ao longo, até porque nós vivemos um país que foi comandado pela ditadura, após isso as eleições diretas, todo aquele movimento para que a gente tivesse eleições, que a população pudesse escolher seus representantes. Mas enfim, até agora nós não vimos nem na ditadura militar, e tem gente que é a favor da volta da intervenção militar. Eu sou completamente contra, porque eu julgo que, no meu entendimento, a corrupção com os militares foi talvez um pouco menor, mas houve sim, o que não havia era divulgação, e tem que desconstruir isso na cabeça das pessoas.
que só existe corrupção agora, porque nesse país a corrupção vem lá desde o tempo que os primeiros navios de Portugal chegaram aqui. Então nós temos que desconstruir a situação. Mas eu queria que o Peixotinho pudesse falar para a gente, dia 7 de outubro, Peixotinho, quem está nos ouvindo nesse momento e gostaria de participar dessa consulta popular, onde serão os postos para poder participar, onde é que serão distribuídas as urnas, como é que vai funcionar, vai ser o dia inteiro, precisa levar o título de eleitor, como é que a pessoa pode participar desse movimento? Bom, Dinho, dia 7 de outubro, então amanhã, logicamente, né, nós teremos então essa consulta popular, certo? E juntamente com a consulta popular nós teremos também a coleta de assinaturas para o PLIM, Projeto de Lei de Iniciativa Pública, certo? Logicamente que a gente vai procurar fazer da melhor forma possível. A gente está fazendo conforme a gente tem voluntários para colocar. Este ano, então, nós temos uma urna a mais. Conseguimos colocar uma urna a mais que ano passado. Este ano nós teremos uma urna em frente ao Mercado Languiru em Canabarro, ali na Guilherme Sobrinho. Nós teremos uma urna na Capitão Schneider, ali de frente ao Casarão Verde, a farmácia canabarrense. Nós teremos uma urna no Mercado Link, na Vila Popular. Nós teremos uma urna aqui em Languiru, de frente à farmácia São João, e também lá de frente ao Mercado Languiru, também. E no bairro Teutônio nós teremos de frente ao Mercado Teutônio. Começaremos a consulta a partir das 8 horas da manhã. 8 horas da manhã em ponto, nós seguiremos o rito oficial do Plebissul, que será colocar as urnas, onde nós teremos testemunhas verificando que não há nada dentro das urnas. As urnas serão abertas, provando para o pessoal que não tem nada de ilegal ali dentro, para total transparência do evento, porque nós teremos, segundo informações que nós temos, teremos 4 representantes da ONU que estarão fiscalizando essa consulta popular, certo? Então nós teremos que fazer tudo dentro da transparência total. Então, 8 horas da manhã a gente abre as urnas, todo o processo, e se todo o estende processo, Até às 17. e estendemos até as 17 horas. Porque ano passado o pessoal manteve até as 8 horas da noite. Esse ano, porém, a gente vai reduzir um pouquinho, porque é muito trabalho para contar os votos e depois conferir, porque as urnas vão ser conferidas, quantidade de votos vão ser conferidas no mesmo local em que elas foram feita a votação, certo? Exato. Ali no local, o presidente da urna vai contar os votos perante o público presente. Até inclusive a gente solicita que pessoas que não sejam ligadas ao movimento, que estejam na volta, que queiram assinar como testemunhas, que verificaram, no caso se prontifiquem estar ali para assinar junto com a gente. E vai funcionar desta forma, bem transparente. Bom, Só um ganchinho, por gentileza. Convém ressaltar o seguinte, nas cidades do interior será das 8 às 17. Nas capitais e nas grandes cidades do interior será até às 20. Convém ressaltar. E outro detalhe importante também. Outro detalhe que eu gostaria, talvez pode colocar o gancho. Por exemplo, eu sou eleitor do município de Teutônia. Eu já ia falar agora. Estou lá em Porto Alegre. Eu posso votar em Porto Alegre? Tu podes votar até no outro estado, se tu tiveres. Opa. Em qualquer lugar que esteja uma urna e que tu esteja disposto a te deslocar até lá e fazer o teu voto, será muito bem-vindo em qualquer qualquer dos 3 estados. Bom, infelizmente nós não temos mais tempo. Eu sei que esse é um assunto que a gente poderia ficar conversando muito tempo. Eu acho que talvez se as pessoas tivessem até mais acesso às informações, esclarecer as dúvidas, talvez elas iriam com mais força participar, né? Porque às vezes a pessoa acaba ficando em dúvida e acaba, não, eu não vou votar porque eu não sei como é que vai funcionar. Então a gente agradece, pelo menos, esses esclarecimentos que vocês tornaram públicos aqui na Rádio Tirol, para eventuais dúvidas dos nossos ouvintes. E a gente torce que amanhã o tempo colabore também, porque a gente sabe
com o tempo, às vezes, né? Chove, o outro fator acaba até prejudicando, né? Então parece que vai melhorar já a partir de amanhã. Então a gente fica acompanhando a previsão. A gente fica na torcida para que o tempo colabore, agradecendo a participação. Só uma colocaçãozinha ainda. Quem tiver alguma dúvida, no caso, pode procurar na internet, no site do Plebsul, tá? www.plebsul.org. Ali você vai ter todas um respaldo maior sobre toda a votação, sobre todo o plebiscito em si, e qualquer coisa a gente está à disposição também, né, para qualquer dúvida aí, para tentar esclarecer qualquer dúvida. E uma coisa que eu quero colocar aqui é importante: vote sim ou vote não. Se você é a favor, né, ou é ser contra, não interessa. O importante é você ir à urna e expressar a sua opinião. Tá bom, obrigado, eu vou agradecendo a presença. Nós conversamos sobre esse movimento popular, né? Essa consulta popular que vai acontecer amanhã, gente, portanto, da separação do sul do estado, do sul do país, o movimento O Sul é Meu País. Nós agradecemos mais uma vez a participação. Um abraço aos nossos amigos Carlos Peixoto, César Borba e também Fernando Dickel. Fernando Dickel com a gente.